Olá, queridos, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Estou passando aqui mais uma vez para fazer um vídeo para o canal. Você está no canal Nutrição e Fé, meu nome é Wellington Clemente, tá? Você pode ver que esse vídeo não tem edição, tá? Eu quero ter mais um bate-papo com vocês aqui. Já lhe peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos, tá bom? E compartilha com seus amigos e familiares. No vídeo de hoje, queridos, nós vamos meditar juntos, tá? Você sabe que aqui no canal nós meditamos, nós filosofamos, né, às vezes, né? E eu queria pensar com vocês sobre o seguinte: eu creio em Deus, Wellington, por que não sou curado? Né? Essa pergunta muitas vezes nós fazemos quando estamos passando por dificuldades, problemas financeiros. Né? A lógica o raciocínio é o seguinte: eu sou cristão, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, né? Talvez você diga, eu vou à igreja, eu congrego, né? Eu faço, digamos, eu tenho uma participação com Deus, né? E se Deus ele é poderoso, se Deus ele é quem ele diz que é, se a Bíblia é verdadeira e Deus de fato é quem ele diz ser, por que que eu ainda sofro? Por que que eu ainda tenho tantas dificuldades, né? Pessoas que estão passando por problemas horríveis de doença, pessoas que estão lutando contra doenças crônicas há muito tempo e permanecem crentes, permanecem crendo em Deus, permanecem confiando em Deus e não são curadas muitas vezes, né? Outras que às vezes não é relacionado à saúde, é relacionado ao financeiro, por exemplo. Pessoas que têm dificuldades financeiras extremas estão lá trabalhando, dando o seu melhor, de forma honesta, justa, e, e creem em Deus, são crentes, digamos assim, e muitas vezes elas se pegam se questionando, né? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus permite isso? Por que Deus não me cura? Por que Deus não me abençoa? Por que Deus não muda essa situação? Né? Outras vezes são pessoas que estão com problemas familiares, né? Separação, né? E diz, por que Deus permitiu isso? Né? Então, são esses questionamentos, né, que vêm muitas vezes a você e a mim, e eu queria pensar com vocês sobre isso um pouco, né? Porque a Bíblia nos diz que Deus ele é todo poderoso, né? A Bíblia nos diz que o poder pertence a Deus, né? A Bíblia nos diz que Deus ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, né? Ou seja, a Bíblia nos diz claramente que Deus ele é todo poderoso, que Deus ele é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus possui atributos que são grandiosos, atributos que são fantásticos, atributos que são magníficos, né? Totalmente diferentes das nossas habilidades, né? E aí, se Deus é tudo isso, por que Ele não muda a nossa situação? Por que Ele não nos cura? Né? Por que Ele não nos abençoa financeiramente? Por que Ele permitiu isso? E esse questionamento muitas vezes vem a nós. Né? E eu queria pensar com você sobre isso. Por que Deus não me cura? Né? Primeiramente, queridos, eu preciso destacar que nós precisamos tomar muito cuidado com esse pensamento, porque ele é um pensamento leviano, ele é um pensamento pecaminoso, né? Quantos aqui já ouviram falar na história de Jó, né? Jó foi testado, Jó foi provado, Jó foi provado até o fim, né? Até o osso, literalmente, né? Foi tirado tudo de Jó, né? Foi tocado na família, foi tocado no financeiro, foi tocado na saúde, né? Jó ficou no pó, né? No pó ele foi testado e provado, né? E a Bíblia nos diz que a sua mulher chega para ele e disse, pede para ele, manda ele amaldiçoar a Deus e morrer, né? E ele dá essa resposta: como falas isso, louca mulher, né? Nu eu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei, né? E é algo lindo e fantástico a história de Jó, né? Então muitas vezes esses questionamentos do sofrimento humano, eles são perigosos, né? Imagine o vaso questionar o oleiro por que ele fez o vaso dessa forma, né? E tem alguns propósitos, né? Então primeiramente nós temos que tomar esse cuidado, tá?
Deus, ele permite o sofrimento para nos provar, para nos testar, para trabalhar na nossa vida, para trabalhar em nosso caráter. Se você é um cristão, eu acredito que todos aqueles que são cristãos se tornam filhos de Deus e a partir daí Deus ele vai começar a trabalhar na vida desses de forma extrema, né, para transformar eles à imagem do seu Filho, né? A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu beneplácito. As pessoas acham que todas as coisas cooperam para o bem, é como que tudo fosse dar certo, tudo ia ser positivo, não ia ter dificuldade e problema, e não é verdade, não é assim, né? Na verdade, ali o apóstolo Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para transformar os cristãos à imagem de Jesus, tá? Então todas as coisas, seja o sofrimento, seja as dores, sejam as dificuldades, vão cooperar para nos transformar à imagem de Jesus, porque esse é um dos objetivos de Deus ao salvar o ser humano, é transformar o ser humano à imagem de Cristo, nos fazer parecidos com Jesus, tá? Isso é muito importante, né? E há pessoas que estão sofrendo e não são cristãs, né? E eu acredito que aí entra outra questão. O sofrimento ele faz parte da vida humana desde o início, né? E biblicamente falando, em uma visão bíblica, nós sabemos que o sofrimento existe, a morte, as doenças, todo tipo de tragédia existe por consequência do pecado, da transgressão, né? Então, todo motivo do sofrimento humano é a consequência do nosso pecado contra Deus, das nossas transgressões contra Deus, né? Nós pecamos conscientemente, inconscientemente, nós pecamos contra nós mesmos, nós pecamos contra nossos amigos, familiares, nós pecamos contra tudo e todos, né? Então a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, né? O salário é o quê? É você receber o que você merece, né? Então por que nós morremos? Porque nós somos pecadores e nós recebemos o que nós merecemos, né? Infelizmente, muitas pessoas acreditam que o ser humano é bom, que o ser humano é vítima, que o ser humano é um ser bonzinho, mas quando nós começamos a olhar com detalhes, biblicamente, e só basta olharmos para nós mesmos, olharmos para o mundo ao nosso redor, nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos ruins, digamos assim. Então, o sofrimento humano faz parte da vida humana, tá? Por que Deus não nos cura, né? Porque tem coisas que faz parte do propósito de Deus, do plano de Deus na vida dos cristãos, e também porque o sofrimento faz parte da vida humana, né? O sofrimento, a dor, a dificuldade faz parte da vida humana, como consequência dos nossos próprios pecados, tá? Então que nós paremos de culpar a Deus, mas que nós venhamos entender corretamente o que a Bíblia diz, que nós somos culpados, que nós somos pecadores, né? Então tudo o que acontece é consequência do pecado. Eis a importância de você e eu entendermos sobre pecado. Se você quiser, dá uma pesquisada aqui no canal, nos nossos vídeos, sobre um vídeo em que nós falamos o que é pecado, tá? Você precisa entender o que é pecado, o que a Bíblia diz que é pecado, tá? A gente precisa diferenciar pecado e enfermidade. Nós vamos fazer um vídeo aqui onde nós vamos tentar trazer um pouco dessa comparação de pecado e enfermidade. Qual a diferença, tá bom? Queridos, eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, eu espero que você tenha gostado do assunto, né? Se você desejar, envie esse vídeo para pessoas que estão sofrendo, pessoas que são crentes, passando dificuldades, tá? E lembre-se, através de Jesus nós temos a esperança da vida eterna, através de Cristo Jesus nós temos a esperança do perdão e da salvação em Cristo Jesus, tá bom? É ótimo falar sobre nutrição, é ótimo falar sobre saúde, é ótimo falar sobre fé, eu gosto demais, eu amo, mas muito mais excelente é falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre aquilo que não tem fim, sobre a eternidade, tá bom? Um forte abraço, que Deus lhe abençoe, curte o vídeo, compartilha, conversa comigo aqui, tá bom? Que Deus lhe abençoe.